Olá, então vamos começar a apresentação do trabalho. O nosso tema é anemia normocítica e normocrômica. As integrantes do nosso grupo são a Ana Júlia, a Juliana Teixeira, eu, Lídia Darcy e a Sara Gomes. Para começar o nosso trabalho, então, nós colocamos uma imagem da gênese das hemácias normais, como ocorre no organismo normal. Então, se inicia do pró-eritroblasto e vão se desenvolvendo até se transformarem em eritrócitos. As hemácias normais, como já foram mostradas anteriormente, são discos bicôncavos com um diâmetro médio de cerca de 7,8 micrômetros e a espessura na sua área mais espessa de 2,5 micrômetros e 1 micrômetro na parte do centro, que é menos espessa. O volume médio das hemácias é de 90 a 95 micrômetros cúbicos. A forma das hemácias pode variar conforme as células vão passando pelos capilares, então elas podem ser diminuídas. A anemia, então, que é o foco do nosso trabalho, é a deficiência de hemoglobina no sangue, que reduz a oxigenação. Pode ser causada pela redução do número de hemácias ou pela redução do teor celular de hemoglobina. Os sintomas relacionados à anemia dependem da idade, da capacidade física, do grau da anemia e do tempo de evolução. Os sintomas usuais incluem a astenia, que é a diminuição da força física, o cansaço, a fraqueza, a falta de ar e palpitações. Aqui nós colocamos uma tabela com valores de referência, então, como nós podemos ver aqui, principalmente entre mulheres e homens. Então, aqui na coluna de hemoglobinas, o valor de referência nas mulheres é de 12 a 16 gramas por decilitros e nos homens é de 13,5 a 17,5 gramas por decilitros. Os exames laboratoriais, então, que são feitos em caso de anemia são o hemograma completo, em que o material biológico é o sangue total com EDTA-3K, o método geralmente é automatizado, com eventual estudo morfológico em esfregaços com corantes panópticos. A contagem de hemácias também pode ser realizada com a câmera de Neubauer, e a dosagem de hemoglobina também pode ser realizada por espectrofotômetro. Também é feito um esfregaço periférico, em que o material biológico é o sangue total com EDTA-3K, e é feita a análise por microscopia. É feita também a contagem de reticulócitos, em que o material biológico também é sangue total com EDTA-3K, e os valores de referência são entre 0,2 a 1,5%, é elevado em hemólises e hemorragia, e é baixo nos defeitos de produção. Os esfregaços ou células não fixadas pelos corantes, ao serem tratados com corante azul, cresil brilhante ou novo azul de metileno, permitem que o RNA ribossômico dos reticulócitos seja corado. É feita também a biópsia da medula óssea e punção aspirativa, que fornecem observação e avaliação diretas nos eritrócitos. É solicitada em casos de suspeita de doença primária da medula óssea, como a leucemia, o mieloma múltiplo, a anemia aplástica, síndrome mielodisplásica e o carcinoma metastático e a mielofibrose. O aspirado da medula óssea pode ser avaliado por citometria de fluxo. É feito também o teste de Coombs, em que o direto é feito com sangue total EDTA-3K e o indireto é com soro com um tubo de tampa vermelha. Aqui nós colocamos uma imagem, então, de como é feita a punção aspirativa da medula óssea. E aqui nós colocamos o passo a passo de como é feita a coleta de sangue venoso, que nós já sabemos esse procedimento, que já estamos acostumados, mas então vou falar um pouquinho do passo a passo. Primeiramente, deve-se abrir em frente ao paciente o material estéril, confirmar os dados do mesmo e preparar a agulha no canhão. Depois, deve-se garrotear e selecionar a melhor veia, fazer asepsia com álcool 70 no local da punção, introduzir a agulha com o bisel para cima e depois de ter certeza que o agulho já está dentro da veia, deve-se colocar o primeiro tubo no canhão, até o fim. Ao iniciar o fluxo de sangue, deve-se soltar o garrote e deixar o sangue fluir para dentro do tubo até terminar o vácuo.
Se for colocar outro tubo, é só retirar o tubo que já tem e inserir outro tubo. E se não houver outros tubos ou quando terminar a coleta, deve-se retirar o tubo e depois disso deve-se retirar o canhão e a agulha do braço do paciente. Deve-se pedir ao paciente para fazer pressão sobre o algodão seco no local, desprezar a agulha no descarte de pérfuro cortante e liberar o paciente e informar para não dobrar o braço nos próximos 5 minutos e nem segurar nenhum peso com o braço que foi coletado o sangue venoso. É feito também o esfregaço sanguíneo, então para o esfregaço sanguíneo nós também conhecemos o procedimento. É necessário uma lâmina em que coloca-se uma gota de sangue venoso e é feito com uma outra lâmina extensora, é feito um movimento de um lado para o outro num ângulo de 45 graus. São feitos os cálculos para avaliar a anemia normocítica e normocrômica com o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Na anemia normocítica e normocrômica, ocorrem muitas situações que envolvem desde doenças malignas, doenças específicas de órgãos, hemorragias e processos hemolíticos. A contagem de reticulócitos geralmente fornece a resposta para avaliar o grau de atividade eritropoética. Na presença de anemia normocítica e normocrômica, com reticulócitos normais ou diminuídos, sugere-se o exame citológico da medula óssea, que pode apresentar um quadro normal das doenças crônicas, renal, hepática e endocrinológicas, bem como no início da deficiência de ferro. Quando a medula óssea se mostra hipoplástica, com baixa celularidade e infiltrada por células patológicas, suspeita-se principalmente de leucemia, mielofibrose, mieloma múltiplo e metástase na medula. Por outro lado, a reticulocitose na anemia normocítica e normocrômica ocorre em estados pós-hemorrágicos, em processos hemolíticos hereditários devido a alterações na membrana eritrocitária, nas enzimopatias, em hemoglobinopatias, na porfiria eritropoética e nas hemólises adquiridas, incluindo aqui a hemoglobinúria paroxística noturna. Aqui nós colocamos um quadrinho para explicar melhor o que foi dito no slide anterior, em que as anemias normocíticas são diferenciadas nas com reticulocitose e sem reticulocitose. E aqui ao lado, explicando um pouquinho cada uma delas. Então, as anemias normocíticas e normocrômicas podem ser de vários tipos. Nós vamos citar nos próximos slides todos esses, que são a anemia hemolítica, que são as hemoglobinopatias, as anemias de doenças crônicas, anemias de doenças endócrinas, anemias de insuficiência renal, anemia de insuficiência cardíaca, anemia aplástica e as hemorragias por perda aguda de sangue e lesão medular. Todas as coisas que a gente vai falar nos próximos slides são que ocorrem na maioria das vezes, mas não necessariamente são com essas características. Então, vou começar falando pela anemia hemolítica, que compreende um grupo de doenças em que a sobrevida das hemácias em circulação é muito reduzida e a medula óssea não é capaz de compensar a perda delas. Como consequência da hemólise, a hiperbilirrubinemia não conjugada e icterícia, aumento de estercobilina nas fezes e urobilinogênio na urina. Devido à aceleração da produção e liberação de eritrócitos, a hiperplasia da medula óssea, a eritoblastos circulantes, alterações radiológicas esqueléticas e reticulose. As manifestações sistêmicas assemelham-se às outras anemias, incluem palidez, fadiga, tontura e possível hipotensão. Icterícia conjuntival e icterícia podem ocorrer e pode haver esplenomegalia. Aqui nós colocamos uma imagem que mostra as principais causas da anemia hemolítica. Então, pode ser imunológica, metabólica, por conta da membrana celular, por conta da própria hemoglobina e por conta de moléculas de membrana. Aqui nós colocamos duas imagens mostrando como é visto o esfregaço microscopicamente. Então, nessa
figura 6, que está representada aqui, a presença de esferócitos no esfregaço de sangue periférico sugere esferocitose hereditária ou anemia hemolítica autoimune. Os esferócitos são eritrócitos esféricos sem uma área de palidez central e geralmente são um pouco menores em tamanho do que a média dos eritrócitos. Nessa outra figura aqui, nós podemos ver os esquistócitos, que são eritrócitos danificados que podem ocorrer na anemia hemolítica microangiopática, que são mostrados por essas setinhas aqui. Aqui também temos uma imagem de esfregaço de sangue periférico de paciente com anemia hemolítica autoimune, reticulocitose e microesferócitos. A variação dos valores numéricos resultaram em índices de VCM e HCM normais, caracterizando anemia normocítica e normocrômica, com evidentes alterações morfológicas de tamanho, forma e coloração eritrocitária. Nas anemias de doenças crônicas, cursa com a anemia normocítica e normocrômica, geralmente leve a moderada. Sua causa pode ser multifatorial e as doenças infecciosas, autoimunes, neoplasias e insuficiência renal são condições associadas. Os exames laboratoriais demonstram ferritina normal ou alta, com ferro sérico baixo, em decorrência de desordem no metabolismo do ferro. O tratamento da doença de base deve ser realizado sempre que possível. O tratamento de suporte pode ser realizado com reposição de eritropoetina para os casos onde há deficiência e administração de ferro por via parenteral, enquanto que a transfusão de concentrados de hemácias deverá ser reservada para os pacientes que são sintomáticos. Anemia das doenças endócrinas. Então, acompanha frequentemente as doenças endócrinas que afetam a tireoide, as suprarrenais, as paratireoides, as gônadas e a hipófise. Habitualmente, a anemia é de baixa intensidade e assintomática. Por exemplo, no hipopituitarismo é comum a anemia discreta relacionada a baixa concentração de hormônios tireoidianos, suprarrenais e andrógenos. A anemia é normocrômica e normocítica ou levemente macrocítica. Anemia de insuficiência renal é o tipo de anemia decorrente da carência do hormônio eritropoetina. Então, na insuficiência renal há uma diminuição do hormônio de eritropoetina que diminui o número de hemácias produzidas pelo organismo. A anemia de insuficiência cardíaca ocorre quando há uma disfunção cardíaca, gerando uma hipóxia tecidual que pode ocasionar em citocinas inflamatórias, influenciando em outros órgãos também, como os rins, a medula óssea, o fígado e o intestino, gerando outros tipos de anemias. Então, por insuficiência cardíaca, é a anemia dilucional. A anemia aplástica significa falta de funcionamento da medula óssea. Então, por exemplo, a pessoa que é exposta a uma alta dose de radiação ou quimioterapia para o tratamento de câncer pode ter as células-tronco danificadas, seguindo em algumas semanas por anemia. Da mesma forma, altas doses de alguns agentes tóxicos, como inseticidas ou benzeno na gasolina, podem causar o mesmo efeito. Em distúrbios autoimunes, como lúpus eritematoso, o sistema imune ataca células saudáveis, como as células-tronco da medula óssea, que podem levar à anemia plástica. Em aproximadamente metade dos casos de anemia plástica, a causa é desconhecida, condição chamada de anemia plástica idiopática. Pessoas com anemia plástica grave morrem se não forem tratadas com transfusão de sangue, o que pode aumentar temporariamente o número de células vermelhas no sangue, ou por transplante de medula óssea. A perda aguda de sangue ela ocorre normalmente por acidentes ou pode acontecer também por parasitas. É uma causa comum de anemia hiperproliferativa. Perdas de até 15% do volume sanguíneo são normalmente toleradas por mecanismos compensatórios. Porém, as perdas maiores podem levar a hipotensão e choque. No choque hipovolêmico, ocorre perda sanguínea global de tal forma que os valores hematimétricos podem permanecer normais e não refletem imediatamente a extensão da perda sanguínea. O tratamento inicial deve ser feito com reposição de cristalóides para manutenção do volume plasmático
E para perda moderada e de curta duração, a infusão de solução cristalóide costuma ser suficiente. A indicação de transfusão de hemocomponentes deve ser avaliada individualmente. Então, se a perda sanguínea for maior que 1.500 ml ou maior que 30% do volume plasmático, haverá necessidade de reposição de concentrado de hemácias. Aqui, então, nós colocamos as nossas referências e esse foi o nosso trabalho. Espero que todo mundo tenha gostado.